Olá, estudante! Sou a professora Aldenire Marinho. Estou aqui com você para darmos início à nossa terceira competência referente à disciplina de Gestão Aplicada à Saúde e Segurança do Trabalho. Nesta terceira competência, iremos abordar temas inerentes aos acidentes do trabalho. Iremos começar fazendo um breve resumo das causas dos acidentes, dos tipos de acidentes, as consequências que eles podem trazer ao trabalhador e depois vamos ver um pouco de alguns cenários que podem estar ocasionando esses acidentes de trabalho, onde as suas atividades podem estar levando esses trabalhadores a sofrer tais acidentes. Falando um pouco a diferença entre acidente de trabalho, incidente e também doença ocupacional. O acidente do trabalho, ele é uma ocorrência não inesperada que ocorre ao acaso, que resulta em danos à saúde e à integridade física do trabalhador. Já o incidente, ele é algo não planejado, que pode levar a um acidente, mas que não causa e nem resulta danos à saúde e à integridade física do trabalhador. Com relação à doença ocupacional, ela está intrinsecamente relacionada através do desempenho das atividades exercidas pelo trabalhador. Vamos falar um pouco agora das causas dos acidentes de trabalho. As causas dos acidentes de trabalho, elas podem ser várias, mas podemos condensar ela em 3 etapas. Uma relacionada ao fator humano, a outra a tecnologia e a outra as questões organizacionais, que são questões que dizem respeito ao local de trabalho, ou seja, ao ambiente laboral, onde são desenvolvidas as tarefas dos trabalhadores. Com relação ao ambiente organizacional, podemos falar sobre condição insegura. O que seria a condição insegura? Seria a condição daquele local de trabalho que causou ou então contribuiu para a ocorrência do acidente de trabalho. Podemos falar também dos fatores pessoais de insegurança, que são fatores que estão relacionados ao comportamento do trabalhador ao realizar determinada atividade. Ainda sobre causas de acidentes, vamos destrinchar um pouco mais. Vejamos aqui na tela, acompanhe aí na sua tela. Quais seriam as causas? A não manutenção ou não reposição de maquinários. Isso pode estar levando com que o funcionário ele possa está trabalhando de forma incorreta, indevida, ele possa tentar consertar ele mesmo algo ou alguma máquina e que não é dever dele, é dever da manutenção fazer isso e com isso ele pode sofrer um acidente. Também o não cumprimento de leis trabalhistas, as leis que regem o ambiente de trabalho, que rege as questões trabalhistas. A falta de conhecimento técnico pelo trabalhador, ou seja, às vezes o trabalhador ele não está apto a desenvolver determinada atividade, ou então ele é tirado da sua atividade de rotina e para fazer outra atividade que ele não tem conhecimento técnico, e aí sim pode ocorrer um acidente também. As fofocas no ambiente de trabalho também, discussões sobre futebol, sobre religião, sobre política, tudo isso também pode levar a um acidente de trabalho. Outra coisa muito importante é quando estamos no final de uma obra, onde as coisas já parecem estar tudo prontos, quando estamos no final do expediente, onde já queremos sair para ir embora para casa, então estamos na correria e às vezes ficamos desatentos àquela atividade que estamos desenvolvendo. Então, devemos ter muito cuidado. Muitos acidentes acontecem no fim de cada turno. Então, é muito cuidado com isso, sempre estar atento nesse sentido. Aqui estão, ainda em sua tela, mais algumas causas de acidente de trabalho, que são trabalhos em ambiente com risco de incêndio e explosão,
a iluminação noturna inadequada, o trabalho em ambientes com risco de queda de objetos e também o trabalho com ferramentas necessitando de ajustes ou de manutenção, né? Às vezes você está trabalhando com uma ferramenta que não é adequada àquela situação, àquela atividade, né? Então, isso é ruim. Você também, estudante, pode estar acompanhando, né, através do material que vai estar disponibilizado no material complementar, a tabela 23, a qual fala sobre os fatores de riscos de ambiente de trabalho do anexo 1 dos layouts do E-Social versão 2.4, que lá vai estar na íntegra todos os fatores de riscos que podem estar acometendo os acidentes de trabalho em determinadas atividades. Abordaremos agora um pouco dos tipos de acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho, eles podem ser classificados como acidentes sem lesão, ou seja, aqueles acidentes em que não ocorre lesão ou danos à integridade pessoal do trabalhador. Já os acidentes de trajeto são acidentes em que acontece um acidente durante o percurso do trabalhador até o local de trabalho ou então da volta do trabalho para casa. Salvo aqui uma informação importantíssima, né, que aconteceu agora há pouco e que, até dia 10 de novembro de 2019, os acidentes de trajetos eles eram equiparados com um acidente de trabalho, ou seja, eles tinham o mesmo efeito. Por lei, eles tinham o mesmo efeito. O acidente de trabalho era considerado um acidente de trajeto, né? Ou vice-versa. Mas, a partir do dia 11 de novembro de 2019, os acidentes de trajeto por medida provisória, através do presidente da República, a medida provisória de número 905, o acidente de trajeto, ele não é mais equiparado ao acidente de trabalho. Então, é muito importante você, como técnico em segurança do trabalho, futuro técnico, estar sempre atento às atualizações da legislação perante aos acidentes de trabalho e perante a tudo que diz respeito à saúde e à segurança do trabalhador. Ainda sobre os tipos de acidentes, podemos falar dos acidentes típicos, que são aqueles acidentes em que estão relacionadas as características desenvolvidas nas atividades pelo trabalhador. Os acidentes atípicos podemos chamá-los de doenças do trabalho, que são aqueles que estão relacionados às doenças oriundas das atividades desenvolvidas pelo trabalhador. Podemos citar aqui como exemplo a perda auditiva do trabalhador oriunda do ruído excessivo durante a sua trajetória laboral, né, durante a sua vida de trabalho dentro da empresa. Outros tipos de acidentes de trabalho são os acidentes impessoais, ou seja, aqueles acidentes que independem de ter acidentados. Normalmente eles estão associados a danos no patrimônio, como por exemplo uma colisão com um veículo, né, em que o empregado ele esteja se locomovendo com o veículo da empresa e há uma colisão. Não teve acidentado, né, teve só um dano ao patrimônio. Isso seria um acidente impessoal. Já os acidentes pessoais, eles precisam ter um acidentado, eles dependem de ter um acidentado. Quando falamos também em diferença de acidente de trabalho e incidente, posso aqui citar o seguinte, um exemplo prático. Um funcionário, ele está no seu deslocamento de trabalho, né? Vamos supor que ele esteja num galpão carregando caixas, né? E em determinado momento essas caixas caem, né? Se abrem e os objetos caem e não se quebram, né? Ficam intactos, ou seja, houve um incidente.
as caixas caíram, não houve danos de patrimônio, né? Os objetos não se quebraram e nem o funcionário caiu ou escorregou, né? Nesse momento. Isso é caracterizado um incidente, seria um quase acidente. Já o acidente de trabalho seria se o funcionário, ao carregar essas caixas caíssem, se abrissem, os objetos quebrassem, esse funcionário cairia em cima dessas caixas e se cortassem, né? Se cortasse. E aí sim estava caracterizado o acidente de trabalho, por ter lesões físicas ao trabalhador e também ao patrimônio, né? Os objetos quebrados. Com relação às causas dos acidentes de trabalho, as consequências, na verdade, podemos citar as lesões com afastamento. O que seriam as lesões com afastamento? Vejamos agora na sua tela aí as lesões com afastamento. São lesões em que levam o afastamento temporário ou permanente às atividades de trabalho, certo? Não sei se você ainda teve a oportunidade, mas como técnico em segurança do trabalho, futuro técnico, você vai ter sim a oportunidade de ver em determinadas empresas umas placas logo na entrada da empresa, que são placas sinalizadores, painéis sinalizadores de segurança, onde eles estão lá contabilizados os dias em que não houve acidente, né? Aqui temos um exemplozinho de uma placa, né, que fica logo na entrada da obra, onde diz assim: estamos trabalhando há 151 dias sem acidentes com perca de tempo, ou seja, com afastamento, mas sem perda de tempo, certo? Isso acontece, na verdade, esse placar de segurança, quando acontece um acidente com afastamento, esse número aqui de 151 dias, ele é zerado. Esse número que está aqui embaixo de 5.402 foi o tempo, a quantidade de dias que passou-se sem ter acidentes com afastamento. Então, toda vez que houver acidente, esse número é zerado. Então, quando chegou em 5.402, houve um acidente com afastamento, foi zerado e eles já estão novamente há 151 dias sem ter acidentes. Ainda aqui na tela, vemos outro tipo de consequência de acidente, que são os acidentes sem lesão, ou seja, ocorreram algumas pequenas escoriações ou lesões que não levaram ao afastamento da rotina de trabalho. Por exemplo, um corte no dedo, né? Uma leve torção no pé provocada por um escorregão, como tem aqui na imagem, uma pessoa ela cai da escada, mas não tem danos severos, né? Então é isso. Existe também um outro tipo de consequência, que aí sim é a consequência mais grave, que vai levar o trabalhador à morte, né? São acidentes de trabalho que causam a morte do trabalhador. E aí o que é que acontece? Com a morte, a cessação da capacidade produtiva, da capacidade de trabalho. Por quê? Porque ele perdeu a vida, né? Então, é muito importante você, como futuro técnico, atuar sempre com medidas preventivas, ser um prevencionista, né? Ser um prevencionista. Uma pessoa que trabalha com saúde e segurança do trabalhador, acima de tudo, ele deve ser um prevencionista, ok? Vou mostrar agora para vocês alguns casos, né, em que a gente pode verificar, né, situações, por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo de um restaurante. A função dessa pessoa é um cozinheiro. Vamos ver a que tipo de risco eles pode estar exposto, o que causou, né, aquele risco, quais as consequências que pode trazer aquele cozinheiro e também algumas recomendações que você, como futuro técnico, pode adotar, ou como técnico em si, na verdade, que você já vai estar atuando, pode adotar como medida preventiva e também corretiva, se já for o caso, ok? Vejamos agora na tela esses casos.
aqui duas situações em que do seu lado esquerdo tem uma pessoa que ela está escorregando, né? E do outro lado um outro cozinheiro que ele está mexendo, né, nas panelas onde tem explosão de fogo, né, onde o fogo ele está ressaltado. Pense aí agora. O que pode causar essas duas situações ao cozinheiro? Quais as consequências que ele pode sofrer com relação a essa execução dessa atividade? E o que você recomendaria? Analise, pense um pouco, né, nessas situações. Sempre você vai se deparar no seu dia a dia, você vai ter que fazer essa análise de risco, né? Você vai ter que fazer essa análise e procurar medidas preventivas e corretivas, atuando sempre nesse sentido, ok? Então, próximo tela, né, você vai acompanhar aí, né, quais seriam essas situações para atuar nessas duas imagens aí que você está vendo. Com relação à imagem esquerda, né? Qual seria o fator de risco? Como eu te falei antes, você pensou e agora eu te digo. Seria queda no mesmo nível, né? Esse fator de risco, ele está lá descrito na tabela 23 do E-Social, ok? Então, quando você tiver acesso lá à tabela 23 na íntegra, você vai ver que existe esse fator de risco, queda no mesmo nível. Qual a causa que pode acontecer com queda no mesmo nível no caso desse cozinheiro? O que aconteceu? O piso ele estava escorregadio em áreas molhadas, porque cozinha por si só é uma área molhada. Quais as consequências que podem levar, né, a esse acidente de trabalho aí, ao trabalhador? Ele pode sofrer torções de membros inferiores e também escoriações. Você, como técnico em segurança do trabalho, deve atuar no sentido de que recomende à empresa e aos próprios colaboradores para que mantenham o piso da área de trabalho sempre seca, adotando assim piso antiaderente quando for aplicável e também sinalizando sinalizando que esta área é uma área molhada. Na outra imagem aqui do lado esquerdo, com relação ao fogo, né, o fator de risco poderiam ser atrelados dois fatores de risco. O primeiro, a probabilidade de causar um incêndio, e o segundo, o contato com superfícies quentes. A causa da probabilidade de incêndio pode estar atrelada ao uso do fogão durante o preparo de alimentos. Já com relação às superfícies quentes, esse fator de risco, ele pode estar atrelado às causas com o contato de panelas quentes e o uso de fogão durante o preparo desses alimentos. Porém, ambos os fatores de risco, tanto a probabilidade de incêndio quanto o contato com superfícies quentes, eles podem causar ao trabalhador queimaduras, né? E você, como técnico, pode estar atuando aí em dois sentidos, duas recomendações. A primeira, substituir o registro da mangueira do fogão, conforme previsão do fabricante. Treinar e substituir os colaboradores quanto ao risco e as medidas de controle. Disponibilizar o extintor de incêndio tipo AB nas proximidades da cozinha. E outra seria disponibilizar luvas contra calor. E também treiná-los e instruí-los para que os riscos e as medidas de controle sejam eficientes. Vamos agora para outro cenário. Aqui nós temos o cenário de um frigorífico. Acompanhe aí na sua tela a função de um magarefe. O que é um magarefe? O magarefe é aquele funcionário responsável pelo corte das carnes em um frigorífico. Aqui do lado esquerdo nós temos um funcionário fazendo o corte dessa carne. Qual seria o fator de risco atrelado a essa atividade? Agentes cortantes e perfurantes de braços e antebraços, listados na tabela 23 do E-Social. Quais as causas desse fator de risco? O uso de facas durante o preparo dos alimentos. E quais as consequências que esse funcionário pode
ser acometido? Ele pode sofrer cortes, né, nas suas mãos e nos seus antebraços. E, como recomendação, você pode treinar e instruir esse colaborador quanto ao risco e as medidas de controle que ele pode tomar. Do lado direito, temos outra situação agora com vários trabalhadores trabalhando em linha de escala, né? E que também, outro fator de risco atrelado a essa atividade do Magaref, que é o corte de carnes, seria o impacto de objetos nos pés, porque esses objetos podem cair nos pés dos trabalhadores, certo? E a causa disso pode ser manuseio de materiais e ferramentas durante a atividade laboral, né? Durante o corte da carne, que pode trazer como consequência as escoriações nos seus pés. Como recomendação, você pode estar disponibilizando aí calçado de segurança com biqueira de aço ou então de PVC, sinalizar estes locais de trabalho, treinar e instruir também os colaboradores quanto ao risco e as medidas de controle e também a fiscalização do uso do EPI, se está adequado, se o EPI ele está em boas condições de uso, né? E assim sucessivamente. Uma outra situação que eu trago aqui para você é o caso da indústria. Veja aí na sua tela, o auxiliar de estoque, por exemplo. Aqui nós temos um galpão, onde temos dois auxiliares de estoques carregando, né, transportando, né, o material dentro do galpão. Quais os fatores de riscos associados a essa atividade? Nós temos 3 fatores de riscos associados à atividade do auxiliar de estoque. Uma é o impacto de objeto nos pés, ou seja, os objetos podem cair nos seus pés, que seria o manuseio de materiais e ferramentas durante a sua atividade laboral. O outro fator de risco seria o arranjo físico inadequado, ou seja, a disponibilização, a disposição dos materiais dentro do galpão podem estar de forma errônea, né, como materiais de construção, equipamentos, ferramentas e edificações temporárias dentro do ambiente do trabalho. Um outro fator de risco também são os agentes abrasivos e escoriantes nos pés, que a causa seria presença de materiais e objetos abrasivos ou escoriantes no piso do ambiente de trabalho. O cara pode estar tropeçando aí nesses objetos. Quais as consequências que um auxiliar de estoque pode estar sofrendo durante a sua atividade laboral? Nós temos escoriações nos pés, escoriações, fraturas, lesões físicas e afins também. E também, né, o terceiro caso, com materiais, agentes abrasivos e escoriantes, também temos escoriações nos pés desses trabalhadores. Você, como um técnico, deve recomendar para as situações 1 e 3 que seja disponibilizado calçado de segurança com biqueira de aço ou PVC, deve sinalizar os locais de trabalho, treinar e instruir os seus colaboradores quanto ao risco e as medidas de controle que podem ser adotadas, que devem ser adotadas, e também fiscalizar o uso adequado do EPI. Assim como, na situação do fator de risco 2, sinalizar um ambiente de trabalho, alocar os materiais, equipamentos e outros elementos do local de forma que facilite a mobilidade das pessoas e veículo dentro desse ambiente de trabalho. Ok? Vejamos agora uma outra situação também na indústria e para auxiliar agora de serviços gerais. Quais são os fatores de riscos que estão associados aos empregados que trabalham com serviços gerais? Veja aí na tela. Nós temos o fator de risco. O primeiro seria o impacto de partículas volantes que podem acometer os olhos desses trabalhadores. A queda em desnível, ou seja, a uma altura inferior de 2 metros, né? A causa do primeiro fator de risco pode ser a proximidade com atividades geradoras de poeiras e outras partículas suspensas no ar. Já a queda em desnível, ela pode estar associada à causa ao piso irregular e também com muita diferença de desnível um de outro. As consequências que podem estar acometidos esses auxiliares de serviços gerais podem ser irritações
e outras lesões oculares, assim como escoriações, fraturas físicas e afins. Como recomendação, você deve reduzir a geração de poeiras e outras partículas suspensas no ar, disponibilizar óculos de segurança, treinar e instruir os trabalhadores nos riscos e nas medidas de controle dos mesmos, fiscalizar se o EPI está sendo usado corretamente, sinalizar os locais de trabalho e instalar as passarelas, escadas e rampas nos locais de maior diferença de desnível. Eu trago também aqui para você, estudante, uma situação, atividade, para que você vá lá no fórum dessa competência 3 e diga para essa atividade aqui de auxiliar de cozinha quais são os fatores de riscos, as causas e as consequências e também trazer recomendações para esta atividade, para este trabalhador. O que é que você recomenda? Vá lá até o fórum desta competência, o fórum de dúvidas e discussões, vai estar lá no fórum geral e traga essas respostas, desta atividade. Com isso, encerra aqui esta videoaula referente à nossa competência de número 3. Agradeço a você que está aí desse outro lado, Sei que você já leu todo o e-book, certo? Mas fique atento também aos novos destaques da competência 3, todo o material que está sendo disponibilizado agora nessa competência, como material complementar que eu já falei, que é a tabela 23 do E-Social, para ter na íntegra os fatores de riscos que podem causar os acidentes de trabalho, certo? E desejo também sucesso. Estamos aqui encerrando a nossa disciplina de Gestão e Saúde aplicada à segurança do trabalho. Espero que você tenha um bom desempenho ao longo de toda a disciplina, consequentemente agora na avaliação também da disciplina, e qualquer dúvida entre em contato comigo através de mensagem, de chats, assim como toda a equipe de segurança do trabalho. Bons estudos e sucesso em seu curso!